Bom, estou com minha galerinha mais uma vez aqui do nono ano. Hoje é dia 26/8/2020, na cidade do Recife. Estou com minha galerinha aqui do Colégio Inovação, nono ano. Está comigo Bruno Feoso, João Gabriel Feoso, Bárbara Linda Fortunato, Bárbara Volume Bonita, Bia Bonita, Camila Bonita, Eduardo Feio, Natália. Natália bonitinha assim. E Vinícius Calão, um menino muito lindo, né? Menino bonito, né? José, por que tu me chamou de feio? Ah, porque eu quis. Não é porque você é feio, não. Ah, porque tu me chamou de bonito. Também, que eu quis. Não é porque você é bonito, não. Boiola. Contrair um pouquinho. Bom, o nosso assunto é esse aqui, tá? E nós vamos começar a ver, é chamado de Teorema de Pitágoras. Pessoal, esse assunto do Teorema de Pitágoras, ele é um dos assuntos. Todos os assuntos são importantes na matemática, mas Pitágoras é alguém que ficou marcado na história, tá certo? E nós vamos começar a falar sobre esse cara aqui, Teorema de Pitágoras, o que ele quer dizer, o que ele inventou, quais foram as coisas que ele disse e por que é tão importante o teorema dele. E aí, considerando esse teorema muito importante, e já que a gente tem um tempinho curtinho, eu vou chamar vocês para uma tela branca para a gente conversar um pouco, para você entender qual é a importância dessa teoria aí que ele inventou. Beleza? Vou chamar vocês aqui para uma telinha branca. E aí eu gostaria da participação de vocês, conversar um pouquinho sobre a teoria desse cara. Bom, o que é que esse cara ele conseguiu descobrir? Vejam só, você tem vários tipos de triângulos. Você tem um triângulo, só lembrando a vocês têm um triângulo que a gente chama de triângulo isósceles, né? Quando você tem dois lados iguais, ou seja, quando esse lado aqui é igual a esse, é chamado de isósceles. Nós temos um outro triângulo chamado de equilátero ou equilátero. Quando é que um triângulo, Josias, é equilátero? Quando os três lados são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Tá bom? Vou colocar dois tracinhos aqui. Então, esse tracinho não é porque eu quis marcar, não, viu? Esse lado é igual a esse, que é diferente desse. Esses são iguais. E nós temos o outro triângulo, que é o escaleno, né? O escaleno, você aí tem três lados diferentes. Você vai ter esse lado, que é diferente desse, é diferente desse. Então, voltando aqui, esse aqui é o isósceles, esse é o isósceles, esse é o equilátero e esse aqui é o escaleno, tá bom? Essa classificação aqui desses três triângulos é uma classificação que a gente cria em relação aos lados, tá? Só vai existir essas três possibilidades. Ou você vai ter um triângulo com dois lados iguais e um diferente, ou os três lados irão ser iguais, ou os três lados serão diferentes. Pronto. Agora também eu tenho a classificação quanto aos ângulos. Eu tenho uma classificação que é feita quanto aos ângulos. Então, eu tenho os triângulos retângulo, que é o mais conhecido. E é esse que eu quero trabalhar com você. Olha, o triângulo retângulo, ele tem o que a gente chama de ângulo reto. Ô, Josias, e o que é um ângulo reto? Olha só, o ângulo reto é esse ângulo aqui, ó. Esse símbolo aqui quer dizer que esse ângulo, ele possui 90 graus. E aí, a gente chama ele de reto.
Então, se você parar um pouquinho para pensar no que é essa palavrinha reto, é basicamente você pensar o seguinte: digamos que a parede da sua casa ela está inclinada. Inclinada. Ela está reta com o chão? Não, não está reta com o chão, está inclinada. Para ela estar reta, ela tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Se ela não estiver formando o ângulo de 90 graus, ela está inclinada. Por exemplo, olha esses prédios aqui, né? Isso aqui é marco zero. Esses prédios, eles precisam estar formando o ângulo de 90 graus com o chão. Porque se eles não estiverem, ele vai formar uma inclinação, não estarão retos. Bom, esse daqui também está reto. Esse também está reto. Só que pela foto, que é uma questão de foto, ele está um pouco inclinado, mas não pode ter nenhuma inclinação. Então, nenhuma construção, pelo que se preza, ela deve ter inclinação. Ela tem inclinações na parte estética, mas na parte estrutural, ela não pode ter inclinação. Quando você vê uma inclinação, é porque muitas vezes aquela inclinação é só na questão de estética. Mas quando ela vem com o chão, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Por exemplo, você consegue colocar 20 quilos na sua cabeça, mas se você estiver reto com o chão. Se você inclinar um pouquinho, a força vai exercer em cima da sua coluna, você não vai conseguir segurar e vai cair. Então, esse triângulo retângulo, esse ângulo reto, ele é de fundamental importância. Tá bom? Voltando aqui um pouquinho na tela. Então, o que é que acontecia? Para você se ligar um pouquinho, veja só. Aí é uma questão de história, tá bom, gente? Se é verdade ou mentira, aí é uma questão de história. Vejam só. Naquele tempo, existiam os rios. Até hoje tem rios, né? Naquele tempo. Até hoje tem rios, né? Então tinha lá os rios. Isso aqui é um rio, né? Imagina que isso aqui. Tá perfeito, meu rio. Tá bom? Isso aqui é um rio. Tenha fé. É um rio. Aí o que é que acontecia? Aqui tinha umas terras. Veja o que é que acontecia. Aqui tinha as terras. Então aqui são os capim, né? Isso aqui é um capim, tenha fé, tá? Aqui é o capim, tenha fé em Deus que isso aqui é o capim. E está aqui desse lado. Aqui são os capins. Tá bom? Aí o que é que acontecia? Quando os agricultores iam demarcar a terra, aí ele dizia para o rei: olha, rei, eu quero essa terra aqui. Por exemplo, eu quero essa terra aqui. Aí o rei, tá, beleza. Aí o cara ia lá, essa terra é minha. Aí o outro ia, essa terra aqui é minha. Vou pagar imposto. Aí o outro, não, essa terra aqui é minha. Aí o outro, essa é minha. Essa aqui é minha. Mas não é verdade, não era de ninguém. Era do rei. E as pessoas pagavam imposto ao rei. Ou seja, se você, digamos, tirou aí 100 sacas de trigo, o rei dizia, eu quero 60 sacas. Era o rei. E aí era a forma de você pagar imposto. Então não adianta enrolar, não. Tá bom? Então tinha alguém que ia lá, fiscalizava isso, tinha alguém que dizia se o cara estava roubando ou não, e o cara podia ter a cabeça dele aí, né, levada à morte por conta disso. Pronto. Aí, gente, qual era a bronca? A bronca é que tinha um determinado tempo em que esse rio, ele enchia, olha, ele começava a encher e começava a tomar margem. Aí acabava com tudo, tanto de um lado quanto do outro, acabava com tudo. Depois que acabava com tudo, o rio voltava ao que era antes. Pronto. Aí a pergunta: onde é que está a minha terra? Onde é que estava a minha terra? Onde é que estava a minha terra? Aí onde é que estava a minha terra? E isso dava uma confusão incrível, porque às vezes um queria comer a terra do outro. Aí esse cara, Pitágoras, muito esperto, muito inteligente,
ele fixava uma madeira distante da beira do rio. Quando o rio voltava ao que era antes, aí ele começava a dizer, olha, sua terra é esta aqui. A partir daqui, ele dizia exatamente, ele já tinha as medidas de cada terreno aqui. E a sua? A sua é aqui. Aí ele começava a demarcar cada terra praticamente exatamente onde cada um estava. Dessa forma, ninguém roubava, né? Ninguém roubava a terra do outro. Pronto. Só que esse cara, Pitágoras, ele percebeu o seguinte, só para você ter ideia. Ele percebeu que toda vez que ele colocava um triângulo, que aqui, por exemplo, eram 3 metros, e aqui eram 4 metros, daqui para cá era 5. Obrigatoriamente. Desde que aqui fosse formado o ângulo de 90 graus. Aí ele percebeu isso. Esse lado ele chamou de hipotenusa. Esse lado aqui ele chamou de hipotenusa. E esse lado ele chamou de cateto. E aqui cateto. E aí ele foi fazendo experimentos. Então, por mais que o triângulo fosse pequenininho, olha, se você pegar um triângulo bem pequenininho, fizer esse lado e esse, com esse aqui, e aqui dentro for um ângulo de 90 graus, aqui dentro for um ângulo de 90 graus, vai existir uma relação entre esse cateto e aqui. Entenderam? Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Se fosse bem grande, não importa. Há uma relação, desde que forme um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó. Então, há uma relação entre esse cateto com esse e a hipotenusa. Então, esse teorema é chamado de teorema de Pitágoras, que é o que nós vamos estudar, porque a gente vai perceber uma relação. José, isso é importante hoje em dia, galera, é muito importante. As grandes navegações, tá bom? O GPS, Marcação de território. o GPS que você usa, esse celular que você usa aí, é importante por conta do triangulamento para saber exatamente onde você está. Então, a matemática hoje é o que é, graças a esse cara, chamado Pitágoras. Então, vejam como é importante. O que é que vocês vão fazer? Vão lá ler o assunto, vão tentar responder as questões e nas nossas próximas aulas nós vamos ler o assunto com vocês. Mas, galera, se vocês puderem pesquisar sobre esse cara, vocês vão ficar fascinados como isso é usado na computação, principalmente aonde? Na engenharia, muito usado na engenharia, tá bom? Então, aqui eu peço a vocês aí, já agradeço a vocês. Então, eu queria tirar a fotinha, né? A nossa foto aqui. Teve um dia que eu esqueci de tirar foto com vocês. Tá bom? E eu vou continuar vendo aqui a partir do dia 29. E aí eu vou pedindo para que vocês entreguem aí as atividades de vocês. Então, quem puder colocar a fotinha aí, por favor, coloque para eu tirar foto. Bruno já colocou ali a foto dele. Cadê Vinícius? Vinícius tão calado. Acho que a calopsita de Vinícius comeu a língua dele. Bora, pessoal. Cadê vocês? Eu vim aqui só para te ver. Natália, André, Natália vai colocar os 2 dedinhos dela. Ela só faz isso. Que livro é esse, Natália? É um livro sobre bruxaria, é? São contos de terror. Ah, você gosta, né? Tu é um pouco gótica, é, Natália? Vinícius colocou ali. É a borboleta com corpo de humano. Bom, Parece na Bíblia. parece, mas não é. Olha aqui atrás. Bom, um dia quando a gente puder, tiver aqui de bobeira, a gente conversa sobre isso. Eu gosto de saber o que é que vocês... Bom, vou tirar uma foto. Enquanto Natália lê 1, lê 14. Bom, vou tirar uma foto aqui nossa, tá bom? Tirei uma foto. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer.
Renê colocou repreende. Deixa eu ver só se a foto